Boa noite, meus queridos amigos e companheiros que já vão chegando. Lucélia, Marcileia, boa noite, Claudionor, Alex, a Célia, a Selma, Reinaldo e Cecília, a Leda, boa noite, seja bem-vinda. Shirley também, obrigado, seja bem-vinda. Michele, boa noite a todos. Eveline, seja bem-vinda. Terezinha, tudo bem, Terezinha? Boa noite, Patrícia. A Eliane e o Ricardo também nos acompanhando. A Ariane, seja bem-vinda, Ariane. Rosângela, boa noite, seja bem-vinda. Realmente, Patrícia, é muito bom estarmos aqui novamente. Final de semana passou, já refletimos bastante. Agora vamos buscar mais algumas informações. Com certeza, Rosângela, essa música é realmente muito bonita. É um homem, referência ao próprio Cristo. E como a gente vai estudar o Evangelho, não poderia ser de forma diferente. Boa noite também para Luciana Pedrosa, que está nos acompanhando. Valéria, Aparecida. Que bom. Então, com esse fundo musical, vamos fazer a nossa prece inicial. Maria Aparecida, muito obrigado por estar aqui também compartilhando conosco. Sim, que tenhamos uma semana muito feliz. Anitta, seja bem-vinda também, boa noite. Então vamos aproveitar essa música, O Homem, na voz de Elizabeth Lacerda, para fazermos o nosso pedido a este Mestre incomparável, que nos permita nesses instantes relembrarmos aqui os seus ensinamentos e que nós tenhamos condições e capacidade de assimilar todas essas informações que o próprio Cristo nos trouxe, sobretudo por intermédio desta espiritualidade maravilhosa. Sejam os espíritos na época da codificação juntamente com Kardec, sejam esses espíritos que aqui estão compartilhando conosco, nos auxiliando neste trabalho, neste projeto, nos inspirando com as melhores informações, mais nítidas, mais claras, com o objetivo único de entendermos os ensinamentos do Cristo para termos mais facilidade de colocá-los em prática, já que queremos realmente ser felizes. Muita paz a todos e que nós tenhamos, sim, uma ótima noite de reflexões. Deixa eu diminuir aqui o volume. Para nós iniciarmos então os nossos estudos. Olá, Tuca, seja bem-vinda também, boa noite. Silvano, seja muito bem-vindo. Bom, meus queridos, nós estamos iniciando agora o capítulo 1. Nós vimos até hoje, neste estudo do livro Evangelho segundo o Espiritismo, aquela página de rosto com as suas implicações. Nós vimos o prefácio dos Espíritos, que foi uma mensagem fantástica. Nós vimos ali a sua introdução, analisamos os objetivos da obra. Inclusive hoje a gente ainda vai fazer uma referência a esses objetivos da obra, numa frase interessante de Kardec, sobretudo naquela onde ele diz sobre esta dificuldade de nós entendermos e captarmos os ensinamentos antigos, mas que está ali o objetivo da obra, e a gente volta a falar daqui a pouco, exatamente para tentarmos entender esse capítulo 1. E nós identificamos depois as notícias históricas, e nessas notícias históricas nós vimos alguns conceitos trazidos por Kardec para nos ajudar a entender aquelas referências que Jesus fazia e que os evangelistas nos trazem. Por exemplo, quando se fala de saduceus, quando se fala de samaritanos, qual é
a característica principal dessas personagens e que nos auxiliam e muito no entendimento das lições trazidas pelo Cristo e sobretudo das suas parábolas. Nós conseguimos inclusive também identificar, falamos um pouquinho e hoje vamos também falar mais um pouco sobre os próprios evangelistas que trouxeram esta sua mensagem e dentro deste contexto o que cada um deles pensava sobre essas personagens. E ainda lembramos de Emmanuel, quando ele, no livro Renúncia, um romance fantástico, maravilhoso, ele faz justamente referência a essas autoridades que naquela época que estavam ali juntamente com Cristo, o que essas autoridades, o que essas personagens podem nos ensinar. E dizia ele para Alcione que muitas das vezes o personagem envolvido ele vai trazer para nós mais informações do que propriamente a mensagem. Por quê? Porque às vezes nós nos identificamos com as mesmas características daqueles personagens. Então, para nós, o que vai falar mais alto? É justamente essas características. E se as características forem idênticas às nossas, nós vamos conseguir entender este contexto que o próprio Cristo trouxe, determinados ensinamentos e determinadas parábolas. E nós fechamos a introdução com as notícias históricas, identificando alguns dos preceitos ou princípios estabelecidos na doutrina de Sócrates e de Platão, e que se casam perfeitamente com as doutrinas e os ensinamentos do próprio Cristo e, é claro, com também esses ensinamentos que a doutrina espírita nos apresenta. Então este foi mais ou menos um resumo do que nós vimos até hoje. Por quê? Porque a partir de agora nós vamos adentrar ao capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título é Não Vim Destruir a Lei. É lógico que a gente precisa fazer algumas referências e eu gosto sempre de estar fazendo essas referências para nos ajudar neste estudo do próprio Evangelho. Gente, geralmente quando nós montamos um texto, eu já até falei nisso aqui, a gente dá um título que vai geralmente trazer para nós uma ideia do que vai ser desenvolvido naquele texto. Assim como a introdução ou a mensagem inicial, ela tem que nos apresentar basicamente um resumo de tudo aquilo que foi desenvolvido naquele texto. Kardec, ele, com certeza, por ser um pedagogo por excelência, ele conseguia resumir num simples título as informações que ele traz, ou que ele traria. E eu gosto sempre de falar isso porque a gente tem que começar a analisar o Evangelho, repito, na minha modesta opinião, em cima da própria frase ou do título. Quando eu vejo esse título, Não Vim Destruir a Lei, o que vem à minha cabeça? O que vem à minha mente? Eu falo isso por quê? Porque nós estamos batalhando com os nossos próprios preconceitos. Tá? Isso é na grande maioria das vezes, na grande maioria das pessoas. Nós lutamos contra nós mesmos. O que nos dificulta o entendimento dos ensinamentos do Cristo? É mais ou menos isso. Vou abrir um parênteses, não vou falar muito disso aqui agora, mas no decorrer da obra, dos nossos estudos, de vez em quando eu vou tocar neste ponto. O que acontece? O que acontece é que na nossa memória nós possuímos diversos padrões. E os padrões que nós possuímos, eles foram construídos com o tempo. E a cada nova existência, a cada nova encarnação, a gente vem com essa oportunidade de rever os nossos padrões. Isso é aquilo que a Anete Guimarães chama de fator integrador do caráter. Tá? Repito, mais adiante eu vou explicando melhor isso para vocês. E este fator integrador do caráter, ele está relacionado com o nosso lobo pré-frontal, que é justamente uma parte do nosso cérebro onde André Luiz, estudando minuciosamente, sobretudo no capítulo 4 do livro No Mundo Maior, quando ele fala da casa mental, ele vai explicar um pouquinho de cada uma dessas características ou destes andares do prédio chamado o nosso cérebro. E o lobo pré-frontal é justamente aquele onde estão registradas todos os nossos anseios. Quando a gente programa alguma coisa, quando a gente faz planos do ponto de vista espiritual,
é justamente no lobo pré-frontal que nós deixamos ali tudo delineado. Por isso, quando se diz que tudo está gravado na nossa consciência, é porque nós trazemos esses projetos. Só que é o seguinte, nós trazemos os projetos, mas nós temos outros dois andares no nosso cérebro. Nós temos o consciente, que representa justamente este presente que nós vivenciamos, sobretudo os ensinamentos aprendidos no momento, e nós temos o subconsciente, que é justamente os nossos arquivos mentais que nós registramos em todas as existências. Tá? Então a gente tem esse arquivo, nós temos aquilo que a gente aprende agora e nós temos os nossos anseios. E o que acontece? No decorrer da nossa existência, nós vamos analisando todos esses padrões que nós temos e aqueles que nós gostaríamos de ter. Esses conflitos íntimos é que vão com certeza delinear, como que foi a minha existência, como que vai ser o que eu estou procurando. Então, quando eu falo do lobo pré-frontal e esse fator integrador do caráter, é justamente eu tenho que buscar lá todos os meus anseios, tá? Para trazer e começar a alterar os padrões que eu tenho na minha memória. Então, fechando parênteses, quando eu falo que é interessante a gente pegar o título e ver, não vim destruir a lei, o que vem na minha mente? Quais são os padrões que eu possuo que estão ali registrados? Ou, como diz Augusto Cury, que estão arquivados em algumas das minhas janelas de memória? Para que, quando vier os novos ensinamentos, eu consiga justamente contrapor e identificar aquilo que eu preciso realmente mudar. Se esses meus padrões estão ultrapassados ou não. Esta é com certeza a maior dificuldade do ser humano em fazer a tão sonhada reforma íntima. É estabelecer estes padrões que nós possuímos e trocando-os. Porque nós tínhamos agora vem Jesus e traz algumas informações. E essas informações de Jesus, como ser mais perfeito que pisou no nosso planeta, devem ser justamente os padrões. Por quê? Porque ele é o guia da humanidade. E a gente deve procurar seguir esses novos padrões e não aqueles padrões antigos que nós possuímos. Então, quando a gente se depara com um tema, vamos investigar quais são os nossos padrões? Por isso que eu gosto de... Veio o título? Analisem o título. O que ele quer dizer? O que ele representa? Tudo aquilo que vocês já viram sobre isso, como é que está na sua memória? E aí sim, depois vocês comecem a ler. Antes de nós avançarmos, a própria análise deste tema com a passagem evangélica. É interessante nós verificarmos como que Kardec estrutura este Evangelho segundo o Espiritismo. Nós vamos identificar... Aliás, antes de identificar, vamos voltar um pouquinho. Por quê? Porque na primeira edição do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec trouxe ali todos os versículos, depois ele trouxe todos os comentários dele, e depois ele trouxe todas as instruções dos Espíritos, que eram as comunicações que os Espíritos davam a respeito de determinado assunto. Só que depois Kardec resolveu dar uma remodelada. E é o que nós temos hoje, a partir da terceira, quarta edição, é o que nós temos hoje. Kardec começou a aglutinar os temas por assuntos, e ali ele colocou um versículo bíblico, tá? Na sua grande maioria, do Novo Testamento. Depois desse versículo bíblico, ele traz os seus próprios comentários, tá? Kardec, por quê? Porque o Kardec estudou tudo aquilo. Ele não foi simplesmente anotando e colocando, e aquilo que os Espíritos foram dizendo, ele foi escrevendo. Não, ele lia, ele pesquisava sobre todos os assuntos. Então, nós vamos ter o título, nós teremos um trechinho, um versículo retirado da própria Bíblia, e depois nós vamos ter comentários de Kardec. E depois dos comentários de Kardec, ele traz as instruções dos Espíritos, que são aquelas mensagens e comunicações que os Espíritos deram, tá? Isso é mais ou menos um padrão. Por quê? Porque nem todos os capítulos vão seguir essa ordem. Nós vamos ter ali pouquíssimos capítulos, poucos mesmo, que Kardec não faz nenhum tipo de comentário. E nós vamos ter capítulos, salvo engano, do 22 em diante, Kardec não traz nenhuma instrução dos Espíritos. A gente até quando chegar lá nós vamos analisar melhor.
Por quê? Porque eram assuntos mais ligados e relacionados a nós mesmos. Somos nós quem devemos fazer esse tipo de análise, e qualquer tipo de influência ou interferência dos espíritos poderia atrapalhar a nossa autoanálise. Provavelmente foi isso, mas a gente deixa para comentar mais adiante. Tá? Então essa é a estrutura básica dos capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo. O título, onde ele reúne ali os assuntos, ele dá o título aos assuntos, um texto bíblico, comentários dele e instruções dos Espíritos. Também é necessário nós identificarmos, antes de iniciarmos este estudo, que Kardec tem uma divisão, e uma divisão até interessante nesses capítulos e na sequência, porque Kardec fez um estudo metódico. E ele organizou metodicamente também os temas para facilitar para nós. Não vou adentrar muito aos outros, mas aos 4 primeiros capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec estabeleceu aquilo que nós poderíamos chamar de base desses ensinamentos morais. Por que a base dos ensinamentos morais? Porque nós vamos identificar em todos os demais capítulos a necessidade de entendermos aquilo que ele colocou nesses 4 primeiros. Eu não vou, por exemplo, conseguir entender o amar ou a necessidade de amar os inimigos se eu não, por exemplo, entender essa questão da própria lei, se eu não entender que o meu reino não é deste mundo, se eu não entender que há necessidade da reencarnação, ninguém pode ver o reino do céu se não nascer de novo. Veja, então por que eu tenho que praticar a caridade? Por que eu tenho que amar os inimigos? Qual é a consequência se eu não fizer? Eu vou voltar sempre nesses 4 primeiros capítulos. Tanto assim é que a gente vai ver, principalmente depois da metade mais ou menos do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec vai fazer referência a muitos temas desenvolvidos nesses 4 primeiros capítulos. Tá? Então esses 4 nós poderíamos chamar de os capítulos que são a base desses ensinamentos morais, ou pelo menos a base no sentido de quê? De que a gente consiga realmente entender e interpretar. Eu vou estudar, por exemplo, Bem-aventurados os aflitos do capítulo 5º. Como é que eu posso entender Bem-aventurados os aflitos se eu não entender que o reino dele não é deste mundo? Como é que eu vou conseguir entender esses aflitos se eu não analisar essa necessidade de nascer de novo para ver o reino dos céus? Vejam, e como é que eu vou entender esses aflitos se eu não conseguir entender a própria lei? Eu não vim destruir a lei. O que é a lei? Então, de novo, todos os demais vão passar por este entendimento e pela interpretação destes 4 primeiros capítulos que Kardec trouxe para nós. Ok? Então espero que vocês consigam ter este também entendimento e que isso possa facilitá-los depois na releitura do Evangelho segundo o Espiritismo. Deixe-me ver. Bom, tem um outro detalhe que a gente precisa também fazer referência. Eu já cheguei a citar aqui para vocês. E aqueles que tiveram a oportunidade de ver também o nosso bate-papo com o Paulo Henrique Bueno pela página do Facebook da comunidade Chico Xavier lá de Guaxupé, a gente tocou um pouquinho neste ponto quando nós falamos sobre os evangelistas. O detalhe é que nós temos praticamente 4 principais biógrafos deste período da vida pública de Jesus. Nós temos Mateus, Marcos, Lucas e João. 4 principais. Por quê? Porque nós vamos ter outras pessoas que vão falar. Nós vamos ter Emmanuel trazer algumas referências, mas basicamente e sobretudo com base na Bíblia, nós temos esses 4 biógrafos. E esses 4, gente, cada um traz a sua mensagem de uma forma diferente. Eu vou falar mais dos outros quando tiver referência a eles. Eu vou começar falando de Mateus. Por quê? Porque o trecho bíblico que Kardec traz neste primeiro capítulo, ele está exclusivamente no texto de Mateus. Nenhum dos outros evangelistas traz esta mensagem que Mateus trouxe. Eu não vim destruir a lei. Esta mensagem, ou este texto bíblico, ele está justamente no Sermão do Monte. O Sermão do Monte, para aqueles que não sabem, ele não constitui-se apenas e tão somente das bem-aventuranças.
O Sermão do Monte, ele consta do Evangelho de Mateus nos capítulos 5, 6 e 7. Então, são vários temas que foram tratados naquele famoso Sermão do Monte. Sermão do Monte, como já dizia Gandhi, poderíamos perder todos os livros sacros que, mantendo o Sermão do Monte, a gente resgataria absolutamente tudo. É um sermão, portanto, muito importante. Só Lucas vai fazer referência a, por exemplo, as bem-aventuranças, mas de uma forma diferente. Mateus não, ele traz de uma forma mais profunda. E este trecho, eu não vim destruir a lei ou os profetas, que está lá em Mateus capítulo 5, versículo 17 e 18, outros evangelistas não trazem. Por que outros evangelistas não trazem? Aí vem o detalhe da característica de cada um desses biógrafos. Mateus, ele era um judeu ortodoxo. Mateus, ele cumpria, ele seguia o judaísmo, ele seguia os ensinamentos. Lucas, a gente sabe, ele era gentil, ele era grego, era médico, não tinha muito contato com aquilo. Marcos era muito criança na época de Jesus, obteve muito dos seus escritos com base naquilo que o próprio Pedro lhe falava. Então, ele já não tinha tantos paradigmas com o próprio judaísmo. João resolveu escrever um evangelho diferente. O evangelho de João, ele é escrito com... Por isso que inclusive ele é conhecido como assinótico. Ele é diferente dos outros que trazem alguns relatos e são mais ou menos parecidos. João não. João vai justamente na essência dos ensinamentos do Cristo. A gente vai traçar essas características também mais adiante quando formos falar dele. Agora Mateus não. Então Mateus tinha muito disso enraizado nele próprio. A questão do judaísmo e da lei e os profetas, que para aquele povo era importante. Aliás, ainda é importante. Por quê? Porque nós sabemos que ainda tem boa parte dos judeus que não aceitam. Aceitam Jesus como um simples profeta, mas eles não dão essa importância como o maior dos profetas. Para eles, o maior continua sendo Moisés. Então, isto com certeza chamou a atenção de Mateus quando Jesus diz: eu não vim destruir a lei. Opa, que beleza. Por quê? Porque eu sigo a lei. Se ele não veio destruir a lei, nossa senhora, ele está do jeito que eu quero. E isso eu acho que pode exercer uma influência muito grande sobre nós. Porque nós, por conta desses padrões que nós possuímos, repito, todos nós temos esses padrões na nossa memória, tá? Não tem esse ou aquele que não tenha. Às vezes nós chamamos isso de preconceito ou ideias pré-concebidas, não importa. Mas nós já temos esses padrões e a gente vai comparando todas as informações com esses padrões que nós possuímos. Repito, daí a dificuldade nossa de mudar. Por quê? Porque eu vou sempre me recorrer aos padrões que estão ali registrados. Então, muitos de nós já possuímos determinados padrões e a gente pode ficar tranquilo. Por quê? Porque Jesus não veio destruir a lei. Da mesma forma que aqueles que adotam o Espiritismo como uma doutrina, também o Espiritismo não veio destruir a lei. Por quê? Porque nós estamos falando de uma lei. Aí já vai aquela primeira ideia, né? Quando fala não vim destruir a lei, lógico que Jesus estava fazendo referência a que tipo de lei? A lei divina. Por quê? Porque a lei divina, ela representa com certeza a verdade. E aquilo que nós falamos, a verdade, ela é sempre imutável. A verdade não muda. Diferente da lei humana. Porque a lei humana, ela vai respeitando os limites da sociedade e, sobretudo, o seu conhecimento. Por exemplo, vou abrir um outro parênteses, tá? Para falar daquela questão do fator integrador do caráter. Gente, quem trata disso com muita propriedade é a Nete Guimarães. Se nós pegássemos, por exemplo, um espírito que tem 1500 anos que não reencarna e trouxéssemos para reencarnar agora na nossa sociedade, o que ia acontecer com ele? Bom, primeiro, por conta dessa necessidade, ele precisaria se adaptar. E nós temos aquilo que chamamos de neuroplasticidade cerebral. Então a gente tem condição e capacidade de se adaptar à sociedade. Mas nós não podemos esquecer que ele possui alguns padrões na sua memória. Tá? Daí
dentro do parênteses, não vou entrar em detalhes, nos ajuda a entender determinados comportamentos que algumas pessoas têm hoje, sobretudo comportamentos discriminatórios. Por exemplo, uma pessoa que não reencarna há 1000 anos, como é que ele entendia o papel da mulher na sociedade na época dele? Com certeza a mulher tinha um papel. E hoje, ele, mesmo tentando se adaptar à sociedade, como que vocês acham que ele ia entender o papel da mulher na sociedade de hoje? E como que vocês acham que ele iria tratar a mulher hoje? Daí nós poderíamos, inclusive, começar a entender determinados homens e a necessidade da Lei Maria da Penha para conter determinados comportamentos. Porque a pessoa que é muito má? Às vezes não. É o padrão que ela tem na sua própria memória. Tá? Vou fechar o parênteses para a gente não ficar perdendo muito tempo com isso, porque isso aí com certeza é para outras discussões. Então, esses padrões que nós possuímos e essa certeza que o próprio Cristo disse, eu não vim destruir, nos ajuda a entender e a facilitar, sobretudo, captarmos os seus ensinamentos e aliar aquilo que nós já entendemos. Repito, a lei divina é imutável. A lei humana, ela vai alterando de acordo com os padrões da sociedade e os valores que também vão evoluindo, como a gente pode ver nos dias de hoje. A cada dia que passa, a lei humana vai se alterando, se adaptando, vai melhorando e tentando se adequar à própria lei moral ou à lei divina. A lei divina, não, ela é imutável, que nós vamos ver, inclusive, com as 3 revelações, iniciando por Moisés. Sim. Kardec faz justamente essa referência, primeiro, para nos mostrar, nós não podemos simplesmente ignorar a Bíblia ou o Antigo Testamento. Jesus veio num povo justamente onde aquele contexto ele era interessante. Se aquele contexto era interessante, por que nós hoje vamos deixar de buscar ou de entendê-lo? Kardec não deixou, por isso que no primeiro capítulo ele faz questão de trazer Moisés e a lei divina revelada por Moisés. Como nós vimos também, lá na página de rosto do livro Céu e Inferno, ele trouxe um trechinho do profeta Ezequiel. Podemos pegar o livro Consolador de Emmanuel, nós vamos ver, por exemplo, na questão 263, salve a memória, ele vai falar justamente alguma coisa com relação a isso. Olha, aquele povo judeu, ele foi muito importante. Por quê? Porque apesar de teimoso, das dificuldades que passou, do sacrifício da escravidão, ele foi o povo que conseguiu, com uma força tremenda, manter intactos os ensinamentos do Deus único. Nós já tínhamos outras religiões, e muito interessantes lá no Oriente, mas o único povo, segundo Emmanuel, que conseguiu manter as bases firmes na crença de um Deus único, foi o povo judeu. E a gente não pode desprezar o povo judeu e nem o judaísmo. Isso Emmanuel vai falar para nós nessa questão 263, salvo engano, e depois ele vai repetir na questão 267. O Novo Testamento, ele é a base angular da nossa verdadeira educação religiosa. Olha, é interessante aquela questão dos padrões que nós falamos. Nós temos uma base. Eu garanto para vocês, quando a gente for estudar, não vai dar para a gente iniciar hoje, mas quando a gente for estudar Moisés, nesse capítulo 1, e os 10 mandamentos, eu tenho certeza que todos vocês vão captar e vão buscar lá nos seus padrões esta base, que é o Antigo Testamento, que são estes 10 mandamentos. Então Emmanuel vai falar nessa questão 267 do Consolador. O Velho Testamento é a base angular. Então, na nossa modesta opinião, a gente não pode desprezar esses ensinamentos. Eu sei que principalmente espíritas não gostam muito da Bíblia. Não conseguem trazer ou captar muito esta linguagem simbólica que ela traz. Mas, de acordo com a própria doutrina espírita, nós vamos aqui, na medida do possível, trazendo alguns textos, algumas referências e tentando explicar este próprio simbolismo para
tentar auxiliá-los neste processo de interpretação dos ensinamentos do próprio Cristo, tá? Não podemos esquecer, Moisés trouxe a lei humana para regular a vida em sociedade daquele povo que era muito teimoso, muito cabeçudo, mas Moisés trouxe também parte de uma revelação divina. E é justamente dessa revelação divina, ou dessa parte das leis mosaicas, que Jesus está falando, que ele não veio destruir, e sim dar cumprimento. Gente, ou essas informações, nós estamos aqui tirando praticamente do título, daquilo que nós entendemos como o título. Por quê? Porque eu quero ler com vocês o trecho bíblico que Kardec traz. E a gente vai perceber ali também alguns ensinamentos, ou riquíssimos ensinamentos. E, infelizmente, que às vezes a gente não se apega aos detalhes das informações trazidas pelos evangelistas, tá? Então, eu espero que vocês tenham conseguido pelo menos entender um pouco parte dessa estrutura que nós falamos do próprio evangelho e a estrutura que nós estamos aqui comentando dessa base do Evangelho segundo o Espiritismo, que são os 4 capítulos, ou das próprias leis morais, a gente vai ver isso mais adiante, e também dessa própria necessidade de nós revisarmos um pouco os nossos padrões, não desprezá-los, não menosprezar estes ensinamentos, mas simplesmente analisá-los, e agora analisá-los sob uma nova ótica. Tá? Por quê? Porque muito nós aprendemos daquela época até hoje. Muitas revelações foram trazidas, sobretudo do ponto de vista científico. E o nosso entendimento tem que ser também diferenciado. Ok? Beleza. Então vamos passar ou tentar entender melhor aquilo que Kardec traz, iniciando primeiramente pelo trecho do Evangelho. A primeira frase do Evangelho de Mateus, nesse capítulo 5, versículo 17, ele diz exatamente o seguinte, Kardec reproduz: não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Já vou parar por aí. Por que vocês acham que Jesus disse que ele não veio destruir a lei ou os profetas? É o seguinte, de novo, quem traz esse texto? Mateus. Mateus era um judeu ortodoxo que fazia suas orações, ia nas sinagogas, ia no templo quando precisava, tudo certinho. Como é que era naquela época que os rabinos ensinavam, que os sacerdotes ou as pessoas que iam explicar a lei mosaica faziam? Primeiro que eles têm como base, como lei mosaica, a Torá, que nada mais é do que os 5 livros de Moisés. Por isso que para eles Moisés é o profeta maior que a terra teve. Então eles pegam os 5 livros de Moisés, a Gênese, Êxodo, Números, Deuteronômio e Levítico. Eles pegam estes 5 livros e eles dividem, alguns ensinamentos num número de 52 para que a cada semana fosse estudado um desses ensinamentos, tá? E eles faziam o seguinte, eles pegavam o trecho de Moisés, da Torá, fazia a leitura, depois pegava um texto dos profetas, inclusive pegava um texto que comentava aqueles artigos, e ali eles debatiam em cima desses assuntos. Então primeiro lia-se o texto da lei. Qual que era a lei? O Pentateuco mosaico. Depois que eu li a lei, aí eu ia ler os profetas, as informações que os profetas trouxeram. E aí a partir disso fazia seus comentários. Por isso que Jesus diz exatamente dessa forma: eu não vim destruir a lei ou os profetas. Por quê? Porque para eles eram coisas distintas. A lei uma parte e os profetas a outra. Entenderam? Conseguiu
Ficou claro? Porque às vezes a gente pega e lê e fala assim, mas por que Jesus disse a lei ou os profetas? Não, porque eram coisas separadas para aquele povo. De novo, quem traz isso para nós? Mateus. Os outros não trazem. Mateus era ortodoxo, então ele tinha essa base e esse fundamento. E isso lhe chamou a atenção. Mas, seguindo, eu não vim destruir a lei ou os profetas, tá? E sim dar cumprimento ou cumprir. Cumprir a lei. Eu vim cumprir a lei. O que seria este cumprir a lei? Porque depois nós vamos tem mais um trechinho, tá? Na sequência, mas a gente vai tentando comentar trecho por trecho. Depois dos comentários do Evangelho segundo o Espiritismo que Kardec já faz, vocês vão ver que vai ficar muito mais claro. Bom, cumprir para aquele povo era justamente o quê? Seguir os preceitos divinos. Era isso. E o que nós estamos fazendo aqui hoje? Por que nós reencarnamos? Nós reencarnamos para evoluir. E como é que se evolui? Se evolui seguindo os preceitos legais ou cumprindo a lei. É assim que nós vamos evoluir. Porque a partir do momento que nós cumprimos a lei, nós estaremos conhecendo-a. Alguém consegue cumprir sem conhecer? Não. Nós não conseguimos cumprir alguma coisa sem conhecer essa coisa. Nós não conseguimos cumprir uma lei sem conhecer a lei. Então Jesus falou, eu não vim destruir a lei não, eu vim justamente para cumprir. E Jesus cumpriu a lei. Nós podemos pegar a sua vida, do nascimento na manjedoura até a cruz. E a gente vai ver que Jesus conseguiu cumprir a lei divina. Teríamos algo a dizer sobre Jesus? Alguma parte que ele descumpriu aquilo que estava na lei? Então, ele não somente disse isso, como ele efetivamente cumpriu. Então ele já avisou antes, olha, eu não vim destruir a lei, e sim dar cumprimento. Mostrar para vocês que é cumprindo a lei que nós vamos atingir o nosso objetivo. Jesus estava falando de um reino, ele estava apresentando um reino. Que reino? Eu estou vos apresentando o reino dos céus, ou o reino de Deus. E para que vocês possam habitar esse reino, vocês precisam cumprir as leis deste reino. E ele fez exatamente isso, cumpriu as leis. Ok? E depois, na sequência, ele ainda vai falar, tá? Até que passem o céu e a terra, não passará um iota ou um traço da lei, até que tudo se realize. E exatamente por conta do nosso horário, nós vamos deixar esse trecho para o nosso próximo encontro. Próximo segunda-feira. Como se diz, fica aí as cenas do próximo capítulo. O que Jesus quis dizer com esse trecho? Que não vai passar uma letra, um traço sequer, sem que a gente consiga cumprir a lei. Também é uma parte interessante. Veja, vou repetir. Nós estamos nos versículos bíblicos que Kardec traz. A gente não começou nem a nossa análise feita por Kardec. A gente está tentando interpretar Jesus primeiro. Depois Kardec vai nos ajudar e eu tenho certeza que vai abrir muitos horizontes para nós após este estudo. E é claro que muitos de vocês que estão nos acompanhando também têm este conhecimento, esse entendimento e podem contribuir. Não se esqueçam, sempre que for, podem fazer os seus comentários aqui contribuindo, como sempre contribuem conosco, tá? Mais uma vez agradeço a todos vocês, muito obrigado pela participação, pelas energias, pelas vibrações e até amanhã no nosso próximo encontro, estudando o livro, amanhã, terça-feira, o livro O Céu e o Inferno. Forte abraço a todos e muita paz.